Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos às notícias. É preso pedindo picanha por aplicativo. São mais e mais notícias saindo de PCC e CV, né? Prisões e investigações indicando ligações e mais ligações com gente de empresas, Faria Lima, e gente escondendo ligações, né? Tipo, coisas não vendidas para o PCC e CV, por aí vai. É tanta coisa horrível que não dá nem para codificar. Então, vamos aos poucos nessas notícias aqui nesse vídeo. Vem acompanhar aqui comigo. Presos pedem picanha por aplicativo em presídio e revoltam a web. A picanha do Lula já chegou na cadeia, mas na mesa do trabalhador, nada. Pois é. E eu tenho certeza absoluta de que a maioria das pessoas que votaram no Lula nunca nem viram a cara da picanha, pra dizer a verdade. Se viram, acho que viram uma vez na vida. Não foi porque o Lula mandou a picanha pra casa das pessoas. Foi porque elas se tornaram cada vez mais escravas de seus empregos para conseguir isso. Porque a picanha, não sei vocês, mas aqui onde eu moro, está virando R$ 100 já, isso se não tiver passado R$ 100. E sem contar outras carnes, como frango, o filé e todas as outras peças de carnes que estão vendendo por aqui, né? Que não tá nada barato, tá muito pelo contrário, tá, ó, o preço indo lá pra cima. Um caso inusitado chamou a atenção das autoridades no Rio Grande do Sul. Detentos da cadeia pública de Porto Alegre foram flagrados tentando encomendar picanha por meio de contato telefônico feito de dentro da unidade prisional. A situação veio à tona durante uma investigação policial contra uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Em áudios obtidos pelos investigadores, os presos aparecem negociando a compra da carne para um churrasco. Fazendo churrasco dentro do presídio? É isso mesmo? Ai, meu Deus. No Brasil mesmo, os presídios eu queria fazer churrasco e eu consegui fazer churrasco dentro do presídio, né. Como a picanha não está disponível no estabelecimento, o pedido acabou sendo alterado para outro corte. O episódio levantou novos questionamentos sobre a entrada e o uso de celulares em presídios brasileiros, já que aparelhos eletrônicos são proibidos dentro das unidades prisionais. As autoridades agora buscam identificar como os detentos tiveram acesso aos meios de comunicação utilizados para realizar o pedido. Ainda em repercussão, pelo caráter inusitado da ocorrência, o caso reforçou preocupações relacionadas ao controle interno dos presídios e à atuação de grupos criminosos que continuam mantendo contato com o mundo exterior, mesmo estando atrás das grades. As investigações seguem em andamento para apurar possíveis falhas de segurança e identificar todos os envolvidos. Picanha para os presos e para as pessoas aqui de fora, nada. Justiça dá 72 horas para a prefeitura explicar a isenção de IPTU concedida à JBS, empresa que foi protagonista da Lava Jato. A justiça determinou que a prefeitura de Campo Grande apresente, no prazo de 72 horas, explicações sobre a concessão de isenção de IPTU à JBS. A decisão foi tomada após uma ação popular questionar a legalidade e a transparência do benefício fiscal concedido ao frigorífico. A lei foi sancionada pela prefeita Adriana Lopes e prevê isenção do IPTU por 9 anos, além de incentivos relacionados ao ISS. Segundo a administração municipal, a medida busca estimular investimentos da empresa, a geração de empregos e o desenvolvimento de projetos sociais e ambientais. A ação, porém, sustenta que a concessão do benefício pode não ter observado exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, como a apresentação de estudos sobre o impacto financeiro da renúncia de receita e demonstração do interesse público. Caberá agora à Prefeitura prestar esclarecimentos solicitados pela Justiça. O caso também reacendeu debates por envolver a JBS, empresa que foi uma das protagonistas da Operação Lava Jato. Seus controladores, os irmãos Joesley e Wesley Batista, que eram carne e unha com o Lulis, inclusive, firmaram acordos de colaboração premiada e de leniência no âmbito das investigações, que apuraram esquemas de corrupção e pagamento de propinas envolvendo agentes públicos. Após receber as informações da prefeitura, a justiça analisará se os incentivos fiscais poderão ser mantidos ou se haverá necessidade de suspensão ou revisão da medida. Enquanto isso, a concessão do benefício segue sendo alvo de questionamentos jurídicos e de repercussão nas redes sociais. Para os amigos, tudo. Para a população, nada. Como sempre. PSDB e PSD pagaram 1,1 milhão para a aliada da rainha do... Rainha do Pop. O Diretório Nacional do PSDB e o PSD
de Minas Gerais pagaram pelo menos 1,1 milhão à CNM Aviação, a empresa de táxi aéreo pertencente a Juliana Costa Nobre Magalhães, denunciada pelo Ministério Público Federal por suposta participação em uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas. Preciso falar assim, né? Porque vai ter problemas aqui no YouTube. Segundo registros de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o PSDB nacional destinou cerca de 551,1 mil, enquanto o braço mineiro do PSD repassou aproximadamente 555,4 mil à empresa durante o período eleitoral. A denúncia do MPF aponta a empresária como, meu Deus, como gerente executiva da rede ligada a Karine Campos, conhecida como a Rainha do Pó, e é apontada pelas autoridades como uma das principais trafica de cocaína do país. A empresa de aviação também foi alvo da Operação Flight Level da Polícia Federal. De acordo com as investigações, a CNM Aviação teria sido criada no contexto de uma estrutura empresarial relacionada ao grupo. Em nota, os partidos afirmaram que as contratações seguiram a legislação eleitoral e que a documentação da fornecedora estava regular no momento dos pagamentos. O caso volta a levantar questionamentos sobre a fragilidade na análise de prestadores de serviço e a facilidade com que empresas investigadas conseguem faturar altos volumes de dinheiro público dentro de campanhas políticas. São todos carne e unha na corrupção, esse povo. PF apura irregularidades em 90 mil de emendas PIX de ministro TCU e parlamentares. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira 13 a Operação Acesso Negado para investigar supostas irregularidades no repasse de emendas PIX a 2 municípios de Roraima, Iracema e São Luís do Anauá. Os recursos somam cerca de 90 milhões e foram indicados por 4 políticos que não são alvos da operação. As emendas foram apresentadas pelo ministro do TCU, Jonathan de Jesus, quando ainda era deputado federal, pelo deputado Antônio Nicoletti, pelo senador Dr. Irã, também ex-deputado, e pelo ex-senador Teomário Mota. Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo STF em Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins, com a apreensão de cerca de 230 mil em espécie. A investigação apura fraude em licitações, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro, e teve origem em auditorias da CGU, determinadas pelo STF. São Luís do Anauá, que tem apenas 6.134 eleitores, recebeu 89,4 milhões com planos de trabalho sem objetivo definido e sem metas claras, enquanto Iracema recebeu 55,7 milhões aplicados fora das especificações técnicas. Segundo a apuração do Estadão, parte das emendas indicadas por Jonathan de Jesus virou obra inacabada e asfalto esburacado. Por que isso não me surpreende? Por quê? Em um dos casos, 13 milhões destinados à construção de 300 casas populares resultaram em apenas uma casa erguida, e ainda abandonada. Em outro, uma van comprada para transporte de profissionais de saúde foi flagrada com autorização para um evento da igreja no Para-Brisa. Meu Deus, envolveria até uma igreja nisso. Mário Mota afirmou que não conhece a execução das emendas e Dr. Irã disse que sua emenda foi apresentada dentro das regras legais. Os demais citados das prefeituras foram procurados. Pele da misoginia: 8 riscos que podem mudar o debate sobre liberdade de expressão. O Pele da misoginia avançou na Câmara com a aprovação do regime de urgência, mas o texto tem levantado preocupações entre juristas, parlamentares, empresários e representantes da sociedade civil. Quais são os principais riscos apontados pelos críticos da proposta? Neste carrossel, reunimos os 8 pontos que mais geram debate de possíveis impactos sobre a liberdade de expressão, até questões relacionadas à segurança jurídica, ao ambiente de negócios e ao poder de censura das redes sociais. Vamos ver agora. A Câmara aprovou o regime de urgência para o PL 896/2023, sob o pretexto de proteger as mulheres. O projeto insere a misoginia na lei do racismo. O resultado prático, crimes imprescindíveis e inafiançáveis baseados em conceitos puramente subjetivos. Ou seja, se eu estiver tendo uma opinião que não vai agradar a uma mulher, não vai acontecer nada comigo, mas se for, por exemplo, um irmão meu ou um parente meu do sexo masculino que tiver essa mesma opinião, ele pode ser preso e pode não conseguir sair na cadeia nunca mais, porque uma mulher simplesmente se sentiu ofendidinha por ele chamar ela de branquela, por ele dizer que o lugar dela é em casa ou qualquer outra coisa desse tipo. Simples assim. Mas aqui eu dei uma resumida, muito resumida do que essa lei é. Na verdade, é muito pior do que isso. E vocês vão saber, e vocês vão ver detalhes aqui comigo agora.
Crime com definição vaga. O projeto pune misoginia, mas utiliza conceitos amplos e subjetivos. Críticos afirmam que isso cria insegurança jurídica e permite interpretações diferentes conforme a autoridade responsável pelo caso. Quem decide o que é menosprezo ou ofensa à dignidade? Pode virar arma política. Especialistas temem que uma lei aberta permita investigações seletivas. Na prática, opositores de determinadas ideais, poderiam ser denunciados com mais facilidade, dependendo da interpretação adotada por autoridades. O receio é de uso político do novo crime. Mais poder para o judiciário. Com conceitos pouco objetivos, delegados, promotores e juízes passam a ter mais margem para definir o que será considerado crime. Críticos afirmam que isso pode ampliar o ativismo judicial em temas ligados ao debate público. Efeito contrário no mercado. Advogados afirmam que algumas empresas já demonstram preocupação. O temor é que o aumento do risco jurídico acabe desestimulando a contratação de mulheres para cargos de maior pressão. O efeito que, segundo críticos, prejudicaria justamente quem a lei pretende proteger. Debate religioso e científico em risco. O texto também desperta preocupação entre líderes religiosos e pesquisadores. O receio é que sermões, estudos ou debates sobre diferenças entre homens e mulheres possam ser interpretados como um crime dependendo da leitura das autoridades. Até piadas podem gerar punição maior. Como o projeto altera a lei do racismo, piadas classificadas como misóginas poderiam ter aumento de pena. Humoristas ainda poderiam ser proibidos de realizar prestações por até 3 anos, ou seja, tinha uma abençoada com as ideias fracas, né, abençoada porque eu não posso dizer outra palavra, com as ideias fracas. Fracas é elogio, né, porque é pior do que fracas. Se sentir: "Ai, eu sinto que ele está me xingando, falando alguma coisa contra mim". Por causa dessa lei, um cara que está apenas fazendo uma piada ou que está apenas tendo senso de humor, né, pode ser punido porque simplesmente tem senso de humor. Fim do debate científico. Discutir a literatura científica sobre diferenças biológicas ou psicológicas entre os sexos poderá se dar cadeia. O Brasil corre o risco de se tornar uma pária na ciência por intimidação ideológica. Censura sumária de perfis. A relatora Tabata Amaral incluiu um trecho para legalizar e ampliar o que Alexandre de Moraes já faz, a derrubada completa de perfis nas redes sociais antes mesmo de qualquer direito de defesa ou inquérito. Ou seja, aquilo no Brasil que já era ruim, que já está ruim, vai ficar 10, 100 vezes pior. Mas é claro que a esquerda tá assim, ó, bravo, 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 como sempre, né. PF revela que milícia de Vorcaro tinha sniper, fuzis, carros blindados e orçamento de 1 milhão por mês. 1 milhão por mês? Misericórdia. PF investiga suposta estrutura paramilitar ligada a Daniel Vorcaro. Relatórios da Polícia Federal apontam a existência de uma suposta organização paralela ligada ao empresário Daniel Vorcaro, denominada A Turma, que, segundo as investigações, contaria com estrutura paramilitar composta por armamento de alto poder, veículos blindados, seguranças armados e orçamento mensal estimado em 1 milhão. De acordo com os documentos analisados pela PF, o grupo teria como objetivo monitorar, intimidar e silenciar desafetos ligados ao chamado caso Master. As investigações citam ainda a atuação de um núcleo digital apelidado de Os Meninos, que seria responsável por atividades de espionagem, invasão de sistemas e obtenção ilegal de informações sigilosas. Ainda conforme os relatórios, a estrutura investigada teria acesso indevido a bancos de dados, utilização de chips estrangeiros e apoio de integrantes do crime organizado, ampliando sua capacidade de atuação para além do sistema financeiro. A Polícia Federal sustenta que o grupo funcionava como um mecanismo de coerção e intimidação, voltado para influenciar investigações, pressionar testemunhas e reduzir impactos jurídicos e reputacionais relacionados ao caso. As investigações seguem em andamento e os citados têm direito a um contraditório e a ampla defesa. Até o momento, não houve manifestação pública dos envolvidos sobre as informações constantes nos relatórios. Henrique Forcário, pai de Daniel e principal operador financeiro da rede. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o Sicário, coordenava os trabalhos da turma, foi preso em uma das fases da Operação Compliance Zero. Tentou suicídio na sede da PF e morreu dias depois. Marilson Rogério da Silva, Polícia Federal aposentado. Manuel Mendes Rodrigues, acusado de ser empresário do jogo do bicho, no Rio de Janeiro, e membro local da rede. Sebastião Monteiro Júnior, policial federal aposentado. Anderson Vander da Silva Lima, policial federal lotado na Superintendência Regional da PF do Rio de Janeiro. Meu Deus.
Quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente procura informações, mais fundo o buraco fica e parece que não tem chances de ver a luz do dia esse buraco. Se é que vocês têm essa analogia, né. Mas enfim, o que vocês acharam dessas notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigada por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.